Bom, aqui daí a gente coloca o modelo, né, para hidratar ali, imerso na água, tá? Pode até colocar assim para que as bolhas subam, né? Dá para botar um pouquinho mais de água, mas a gente faz isso aí aqui, tá? Já o duplicador já está derretido, já está bem dissolvido. Então agora a gente, como ele derrete a 90, 90 e poucos, aqui, tá? E a gente vai esperar ele baixar a temperatura, né? Que ele vai ser controlado pela nossa termostato aqui, tá? Então a gente vai deixar ele ali para o duplicador chegar perto dos 60 graus e depois a gente mostra e vai vazar, tá? Então aqui a gente tira da água, né? Se certifica bem que ele vai ficar bem seco, tá? Assim, seco eu digo sem bolhas, né? Porque as bolhas podem dar problema na hora do duplicador, tá? Então pode a bolha, a água faz faz parte como se fosse mais cera ou qualquer outra coisa assim. Então pode ficar bolha. Então tira bem nos cantinhos, seca, pode secar com papel, cuidando para não amassar a cera, tá? Porque como aqui a gente dá uma esquentada na água também, fica um pouco mais quente a água, tá? Pouca diferença, mas para não dar aquela diferença de temperatura, tá? Ali, ó. A água tá lá 20, 30 graus, tá? Então a cera é o suficiente para ela começar a já ficar mole. Então tá sequinho, pode secar bem nos cantos com o papel. Eu vou aproveitar e vou mostrar esse outro modelo aqui também, tá? Que a gente está fazendo junto. Secar ele, pode secar com uma toalha, né? Seca bem nos cantos, só encosta, tá? Não raspa para não arrancar cera e para não riscar, tá? E coloca ali na mufla, fecha, se certifica que ficou bem fechado. Eu não vedo aqui, tá? Porque é só por questão de praticidade e agilidade. No laboratório de prótese está sempre trabalhando com um pouco mais de pressa, vamos dizer assim, sem correria, né? Então a gente facilitou assim para não correr, perder mais tempo com hidratação com massinha, e a massinha tem mais espaço para colocar e tem que colocar antes para hidratar com a massinha já presa na base, tá? Mas esse é outro assunto, ó. Eu vou tirar o celular daqui agora e vou vazar para fazer um vídeo só, tá? Então, aqui tá a água, lá estão os modelos, tá? E o nosso duplicador tá ali. Então, com o nosso modelo lá dentro, largando devagar. Como ele não está fixado com a massinha, então larga devagar por dois motivos. Uma, para não ele correr de lá com a pressão do duplicador ali caindo. Tocou a campainha. A gente vaza o outro agora aqui, tá? Para não correr o risco dele não sair para o lado, tá? Tá vendo que tá quente, mas nada muito quente. Depois a gente vaza o revestimento. Bom, esfriou ao natural o nosso duplicador, tá? Tá aqui, tá gelado, porque aqui para nós esfria rápido nesse nosso inverno, né? A gente vai abrir, tá? Tirou aqui, bem simples, não tem até a massinha, então o que que eu faço, né? Eu uso esse instrumento, é um instrumento velho para facilitar o recorte aqui do duplicador, aqui no cantinho, tá? Eu prefiro não tirar ele dentro do muflo, tá? Para não correr o risco de rasgar e tal, mas às vezes é necessário, dependendo como é que tá o modelo, vai da prática, tá? Então, ó, pega ali, ó, calça, segura o duplicador lá dentro do muflo e puxa ele para que ele não volte, tá? O que que pode, ó, soltou, tá? O que que pode acontecer, tá? Às vezes ele fica bem mais retentivo ou até bem colado ali, bem aderido, né, ao duplicador, e ele pode voltar
com a própria pressão de vácuo ali, né? Porque fica uma câmerazinha ali. Então, às vezes tem algum dente que pode acabar rasgando o duplicador em algum canto, tá? Mas não foi o que aconteceu. Então, quando puxar, puxa de uma vez só, tá? A gente vai colocar agora, pegar o cone para duplicação, tá? Já a gente está usando um cone velho, ele tem essa rosquinha aqui. Então, fixa ele ali e colocar lá no vibrador, tá? Bom, aqui vamos pesar o revestimento, tá? Para nossa peça ali, tá? A gente vai deixar nos 200 gramas, tá? Eu acho que é o suficiente, talvez sobre um pouquinho, tá? Cada 100 gramas é 20 ml de líquido, tá? Aqui nós temos, tá medido ali, tá? 40 ml, tá? Então, pode largar pó líquido, espatula bem, tá? Mostrar a textura aqui. Pode usar, alguém que tiver espatulador a vácuo, alguma coisa assim, mas para binder eu não tem muita necessidade. Dá para fazer bem, espatula bem, principalmente no verão tem que ser mais rápido, porque toma presa mais rápido, tá? Espatula bem e vamos verter, tá? E aí deixa ele escorrer, tá? E vai largando sempre no mesmo lugar. Aquela mesma técnica do gesso, tá? Cuidar para não fazer tanto barulho para vocês, tá? Mas é isso aí, ó. Vamos preencher ali até emparelhar aqui e deixar o cone ali no modelo, tá? Então deixa vibrar bem, tá? Para o modelo emparelhar ali, ó, tá? Preencheu bem os dentes, preencheu bem o modelo, se certificou que vazou bem, tá? Vou desligar um pouco aqui, colocar mais um pouquinho, tá? Eu vou preparar mais um pouquinho para aqui, ó. O cone a gente tem que colocar até um pouquinho mais, tá? Para o cone não ficar, isso a gente também vai mostrar depois, tá? Para o cone não ficar muito pequeno. Se é uma quantidade de metal maior, daí o metal vai bater no cone e periga espirrar para fora antes de incluir na peça, tá? Eu já vou botar mais um, depois a gente mostra como é que vai ficar a conclusão, mas só para não ficar o vídeo mais extenso, tá? Só aumentar um pouquinho a altura aqui do revestimento. Bom, tá aqui, esse aqui é o nosso modelo, aproveitei e já vazei outro ali, tá? Então aqui, ó, esse que eu falo da altura, tá? Para ter uma quantidade de altura de cone aqui para ficar lá no modelo, tá? Para que injete uma quantidade melhor de metal, tá? Se precisar. Eu vou colocar agora aqui um pozinho para não ressecar, para não rachar, tá? É só pulverizar um pozinho, aquele velha tática do gesso, tá? Mesma coisa, para não ressecar tão rápido. Bom, aqui nosso modelo já tomou presa, né? Então eu sempre dou preferência para girar esse cone, tá? Porque se tu apertar, ele pode quebrar o modelo assim, porque o cone é malhável, né? Não parece muito, mas ele é mais mole e no momento que ele expande aqui, ele pode acontecer de rachar o nosso modelo no meio, mesmo já tendo tomado presa, tá? Então vamos extrair aqui tira o duplicador, né? E pega nas bordas com cuidado. E aí a gente separa aqui o duplicador, ó. Claro que quando tem dentes muito com diastemas ou dentes únicos, né? Por exemplo, um canino, um central, um lateral, alguma coisa assim, mais espaçado com os diastemas, com modificações maiores, né? Com os dentes sozinhos, fica mais fácil de quebrar no revestimento. Então tem que ter cuidado, é mais fácil
ir cortando o duplicador, tá? Então isso aqui que eu falei, eu não coloco a base, né? Então isso aqui limita um pouquinho. Então o que eu faço? Eu pego o alicate aqui e corto, porque eu acho que essa fase aqui da confecção do modelo é mais prático fazer assim, sem colocar a base de massinha, né? Porque a massinha tem que ter um recipiente maior para te colocar a massa para hidratar junto com o modelo e a base da mufa. Aqui só botar para queimar no forno, tá? Depois eu coloco no forno a 450 graus durante uns 20 minutos, 30 minutos para desidratar bem, desidratar, depois eu dou o banho, tá? A gente vai seguindo aí no caminho. Bom, a gente vai aproveitar aqui e mostrar esse outro modelo que eu vazei junto com esse nosso do curso, tá? Só para ter um pouco mais de prática e visão, tá? Tirou o cone ali, então isso que eu falei, né, ali anteriormente, dessa altura do cone ter uma altura razoável, que é aqui que a gente vai injetar o metal, né? Então se de repente pega uma peça grande, uma quantidade de metal maior, então o cone tem que ter uma altura razoável, tá? Então vai descolando assim pelas beiras, tá? Devagarinho. Esse aqui, como também não tem nenhum dente mais pronunciado ali, que vai ter um risco maior de quebrar, então a gente vai tirar assim na maneira tradicional, só puxando, tá? Dá uma abertura nas bordas e vai puxando devagar, tá? Tá aí o modelinho perfeito, tá? Com o acabamento, depois eu vou mostrar o acabamento que ele fica bem vibrado, sem bolha nenhuma e bem lisinho, né? Pra gente ter o enceramento melhor agora na sequência. E eu vou explicando para vocês que aquelas fases ali dos alívios, né? E de deixar o modelo bem aliviado e com a cera nas ameias ali para não reter aqui no duplicador. E essa fase aqui de cortar o modelo, tá? Dá para te fazer uma base que daí não vai nem precisar fazer esse recorte, mas eu prefiro assim, que é mais rápido ali na outra fase, tá? Então isso é só questão de maneira de trabalhar. E aí bota no forno, depois a gente dá o banho, tá? Ou pode botar para queimar no fogão também, só que é questão de gosto, né? Mas aí para queimar no fogão dá bastante fumaça, teria que ser lugar separado de dentro do laboratório. Aqui como pra gente é fechado, então não convém, tá? Vou botar para queimar junto lá no forno, depois eu mostro dando banho. Bom, então o nosso modelo já está há um tempo ali, às 4h30 é o tempo total do programa, mas não faz diferença, tá? A gente já faz uns 20 minutos que está aqui no forno, tá? Já desidratou bem. Então a gente vai tirar ele ali e vai dar o banho de breu ali, tá? Bom, como aqui tá nossa espátula e um escumadeira aqui, tá? Pra gente poder banhar lá o modelo da dentro do breu, tá? Nossa espátula, luva, tá? Pra mexer no forno, claro. Vou pegar o nosso modelo aqui primeiro, tá? Já tá bem desidratado, ele tá bem clarinho, tá? A gente vai colocar ele aqui e mergulhar, tá? Tira, deixa dar uma queimada, tá? E cuidando para não encostar no balde aqui, tá? E não pode ser uma temperatura muito alta, porque pode queimar, pegar fogo aqui não. Mas isso abaixo dos 500 está tranquilo, tá? Ou até um pouco mais. Então ó, já começou a dar uma coloração amarelada, né? Da cor do breu. Da cor do banho mesmo, que é para endurecer o nosso modelo, tá? Eu acho que quem já fez esse trabalho, talvez com banho de resina ou com banho de parafina, é a mesma coisa. Só com não tanta fumaça. A parafina dá um pouco mais de fumaça porque tem que esquentar a parafina, né? Tá, esse banho aqui é bem prático, tá? Então talvez conforme um pouco mais quente ou menos quente o modelo, vai ter que dar um pouco mais de banho ou menos, né? E isso aí vai com a experiência. Então o modelo maior, o modelo menor vai esfriar mais rápido também. Então isso aí tudo faz a diferença. Então ó,
tá feito o banho, tá? Ele vai continuar, porque ele ainda tá com calor, ele vai continuar queimando mais um pouquinho e vai endurecer e vai esfriar para a gente fazer o enceramento, tá? Agora é só aguardar. Então já vamos queimar o outro modelo ali que a gente fez junto, né? Esse modelo já é um pouco maior, tá? Ele vai demorar um pouco mais para esfriar, então a gente talvez tenha um pouco mais de banho, tá? Então isso que eu digo, ó, o trabalho, né, na prática é muito prático, né? Então a gente tem que pegar a experiência de acordo com e se adaptando, né? Como é que tá o banho, como é que tá a temperatura do modelo, porque não tem fórmula, né? Então isso é prático mesmo. Então o modelo maior vai demorar mais para esfriar e por causa da quantidade de revestimento, né? Então vai pegar mais caloria e vai demorar mais para esfriar, vai queimar mais o breu ali, então você tem que cuidar para não deixar ele desidratar do banho demais e ele vai ficar esfarelando depois, tá? Isso vocês vão ver na prática depois. Tá, é isso aí, ó. Deixou esse banho, dá uma esperada, ele vai fumegar, vai, né? Sair um pouco mais de fumaça, vai queimar, não dá para ver aquele brilho ali porque tá por causa da claridade ali do celular, tá? Mas ele vai queimar mais um pouquinho e depois a gente mostra ele já frio. Bom, aqui com o nosso modelo duplicado, né? A gente vai fazer um desenho, então o que eu queria mostrar é isso, tá? Ali, ó, a retenção aqui nesse molar, a gente deixou marcado ali, ficou um degrauzinho, tá? Mas sem maiores problemas, tá? A gente vai desenhar agora aqui e vai mostrar, tá? Então, aqui, ó, tá vendo que tá bem lisinho, aqui só ficou um pouquinho a mais do banho, tá? A gente pode tirar aqui, não tem problema, pode ter dar uma queimada, isso aqui não tem problema, isso aqui só se ficar demais na barra ou nas beiras a mais, isso aqui se ficar em contato com a cera vira rebarbo, tá? Então tem que cuidar. Mas vamos lá, a gente vai fazer um desenho agora que nem a gente já tinha feito no outro modelo, mas com a duplicação acabou apagando ali, tá? Então a gente vai fazer para a gente sempre ter uma referência. Então, o ponto de apoio aqui, tá? Aqui desce o conector, emenda aqui na cela, tá? Isso aqui também, ó, mostrar bem, ó, é o degrau, tá? Do finish, que é a diferença de altura que vai ficar na cela, tá? Que eu mostrei naquela outra peça aqui, tá? Que é parecida, essa aqui, ó, vou mostrar, tá? Esse degrau aqui, ó, na parte superior da barra e na parte inferior, tá? Ali, ó, tem um degrauzinho ali que é para fazer a união do metal do metal com acrílico, tá? E não ficar degrau na barra, terminar em zero o acrílico. Então vamos continuar nosso desenho. A gente desenhar o outro conector vai ficar aqui entre os dois press, como a gente já tinha visto, né? Deixa eu só ligar a luz aqui que fica um pouquinho melhor, tá? Aí. Então, conector aqui. Aqui chega aqui no finish também, tá? E a barra. Sempre pra gente ter uma referência, não precisa ser. Mas a gente sempre tem que ter um cuidado, né? Pra fazer isso numa região onde a gente vai realmente colocar a barra, ali tem que cuidar, fazer a comparação lá para não pegar no dente, porque daí como tá aliviado a gente pode se passar, tá? Então a gente sempre dá uma comparada nos modelos para ver se a gente está colocando na posição certa, desculpa, tá? Então a gente continua aqui, faz o desenho, continua o desenho da barra ali, como eu disse, só para a gente ter uma referência, né?
e principalmente para curso, assim, fica bom para vocês olharem, né? E aí o apoio aqui no molar, tá? O grampo vai ficar ali também, ó, acabou saindo o equador protético ali por causa da duplicação lá na água, né? Fica hidratado e acaba saindo o grafite, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, tá? Ali tá a retenção, a gente vai colocar os grampos também e vai mostrar. Aqui na vestibular, o grampo vai fazer essa trajetória aqui, tá? Que é, se lembrarem bem, vai bem onde, ó, ali tá aqui nesse aqui ainda ficou, ó, tá bem onde tá o equador protético, lá onde ele traçou. Mas na distal lá do molar, não aparece mais o risco, porque ficava muito lá na cervical, praticamente ali um pouco expulsivo. Então a gente vai colocar o grampo só para estabilizar, tá? Esse outro molar, o apoio aqui também, na mesial. Aqui tem um pouquinho de retenção aqui, tá? Nesse modelo não dá para ver muito bem, mas a gente vai colocar um grampo aqui de posição. Aqui a gente vai colocar também lá na cervical, que aqui tem um pouquinho de retenção, ver se dá para ver aqui nesse outro modelo, tá? Ali o desenho lá onde está passando o equador protético, ó, tá? Então a gente vai desenhar bem ele aqui, ó, e aí colocar o grampo, tá? Não dá para ver assim, mas ele tem um pouco de retenção aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer o grampo de contenção, né, que é o grampo para segurar o dente, para apoiar, né? Porque o de retenção aqui do rote vai ficar aqui, vamos tentar mostrar ali, ó. Tá vendo ali, ó? Onde está a retenção lá embaixo do equador protético, no mesmo sentido que está traçado o equador protético, tá? Então a gente vai, eu vou mostrar aqui, ó. O equador protético está mais ou menos aqui, tá? E a nossa retenção vai ser aqui, ó, onde vai ficar o rote, tá? Então essa habilidade aí vocês vão ter que pegar com o tempo, tá? E sempre comparando e olhando, ficar com o modelo que você estiver inserando, né? Pra gente ter uma certeza ou ter mais próximo possível que a gente está colocando na maneira certa ou indo na posição certa, porque como aliviado aí, se tu olhar no modelo, né? Tu já tu acaba perdendo a referência se não tem essa experiência de olhar lá no modelo, tu acaba perdendo a referência porque tá aliviado, tu já acha que é dente, pode acabar se confundindo, tá? Então, o rote vai ficar ali, tá? A gente faz ó, aqui tem uma bolinha negativa, tá vendo? Então a gente vai botar o rote ali em cima, ó, e isso aqui vai sair ali no metal, tá? Essa bolha. Mas sem problema, né? Então a gente pode até desviar aqui um pouquinho. Coloca o rote aqui na metade da cela. O que eu tinha falado, se alguém lembra lá do começo, é fazer isso aqui, ó, tá? A cela não vir mais do que o terço médio aqui, vestibular, tá? Para não aparecer lá, se precisar colocar, tá? Mas isso, nessa aqui que tem esses posteriores aqui, né? Vamos dizer, o pré e mais o molar aqui, talvez. Geralmente se coloca acrílico, tá? Ainda mais que a gente vai colocar um rote, tá? Mas acrílico rosa. Mas se o cara quiser lá o protético ou o paciente, de repente, eu quero só de dente. Então, para que essa cela aqui, tá? Não apareça nas ameias do dente, tá? Então o rote vai entrar aqui, de preferência mais um pré aqui, entrar na meia dos dois e o molar fica aqui nessa distância, tá? Então é mais ou menos, porque geralmente a gente tenta acertar, mas não é 100%, por quê? Porque cada boca tem, cada modelo, vamos dizer assim, tem um tamanho de dente diferente, né? E aí os espaços protéticos são diferentes, então a gente tem que tentar deixar o mais próximo possível e ter uma visão geral do trabalho, assim, para que fique um trocinho mais bonitinho, né? Um modelo, uma peça mais bonita. Então traçando aqui, não esquecendo ali para
para lingual do terço médio ali, tá? Do dente, que fique um pouquinho recuado aqui do molar também, se precisar colocar, tá? E uma cela aqui, mais um pouquinho, pode ser aqui na lingual, pode ser um pouquinho mais para dentro aqui, tá? E só a gente tem que ter uma concordância aqui de metal, né? Depois que encerar na cera, né? Para que fique forte esse degrau aqui entre um e outro, tá? E a sela também, claro, porque sempre vai ter força. E aqui nesses posteriores aqui acaba tendo mais força, porque a mastigação sempre é aqui nessa região. Por isso que eles acabam perdendo os dentes aí, perdendo os elementos, tá? Então une aqui a sela, dá para fazer desenho, sela pronta. A gente vai fazer tudo com sela pronta, que facilita para vocês que são iniciantes, tá? E aí aqui o conector, ó. Tá? No molar, conector do molar, conector aqui nos prés, tá? Grampo de oposição aqui, grampo circunferencial aqui a gente vai traçar. Vamos ver se dá para enxergar aqui ainda, ó. Então aqui dá para enxergar, tá? Aqui, ó. Apoio, o equador protético que traçou aqui, ó. Então o grampo, tá? Porque abaixo da linha do equador vai ter retenção, tá? Então se tu deixar lá para baixo, como aqui aliviado, ou vai pegar, vai ficar raspando, ou vai ficar no alívio, depois que se tirar a cera vai ficar afastado demais do dente. Então se coloca em cima o grampo, aqui por cima, tá? E o equador protético veio aqui, ó, tá? Nessa bosta do dente aqui no terço médio aqui, tá? Então a gente vai colocar o grampo lá embaixo, tá? Então a gente vem até aqui e faz a curva ali do grampo, tá? Quando eu fizer agora o encerramento, que eu botar aqui no modelo de revestimento, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, ali ó, onde está o equador protético, a gente vai traçar igual, tá? E aqui, ó, é que tá a retenção, tá? Então aqui, até aqui vem com o equador protético e daí o grampo dá uma caída e a sua ponta ativa lá, né? Ali, ó. Tá? O que que vai acontecer com esse grafite aqui? O grafite ele não une, né? Grafite é um pó, é grafite, né? Então ele acaba dificultando para a gente colar a cera em cima, tá? Mas não ficaria difícil eu mostrar para vocês sempre sem fazer um desenho, tá? Então a barra pode ser, eu vou mostrar agora aqui, tá? Vou deixar os modelos aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, cela pronta, tá? Isso aqui é perfil de cera da Cerafix, tela quadrada. A gente tem aqui grampo de molar, Cerafix também, tá? Não é propaganda, eu só acho que fica fácil de usar. Grampo reto da Cerafix também, tá? Ele tá um pouco rígido por causa desse nosso frio aqui, ele acaba às vezes trincando, né, para moldar ele ali, mas a gente vai se adaptar. Barra, tá? A barra barra lingual a gente tem diversos espessuras e marcas diferentes e textura diferente, tá? Umas mais grossas, outras mais finas, tá? Então não vou falar de marca porque eu já nem sei mais dessas aqui, tá? Porque eu fui comprando e fui deixando aqui colocando aqui na bandeja. Vou mostrar aqui minha bandeja, tá? Ó, então tem várias, tem mais ali, tá? Bastante fio. Então são tudo eu fiz barato, né? Fios barato de cera e diversas marcas que a gente foi comprando e foi deixando aí, se adaptando para trabalhar, tá? Então essa aqui é é um perfil de cera um pouquinho mais forte, mais grosso, tá? Porque tem uma extensão, não é muito comprida, mas também não pode ficar muito delicada, porque tem mais os apoios aqui nos molares, né? Então a gente vai colocar essa aqui, tá? É um pouquinho mais grossa.
E para vocês que estão começando, essa fininha aqui, essas outras fininhas, são muito fácil de tu amassar ela e acabar deixando ela mais fina, né? Então a gente vai deixar junto aqui nesse curso algumas dicas de materiais e instrumentos, tá? Mas a cera, gotejador elétrico, esses instrumentos são bem fáceis de manuseio e fácil acesso, é coisa, não digo muito baratos, o gotejador elétrico está um pouco mais caro agora, já foi mais barato, mas não tem mais nada barato na volta, né? Então vamos, sei lá, eu vou trocar de posição aqui e a gente começa a encerar. Eu sempre começo pelos conectores, tá? Bom, tá aí nosso modelo, né? Eu tinha começado aqui, eu já gravei de novo, mas eu tinha começado para tentar mostrar para vocês com a cera laranja, né? A laranja achei que ia aparecer bem, mas aqui em cima desse modelo meio amarelado ficou meio ruim, tá? Então vamos fazer com o preto, tá? Que o preto dá para ver bem. Ó. Então, se certificando que a cera seja bem fluida, principalmente nesses cantos e apoios, tá? E união de grampo com conector com barra, que isso fica tudo bem unido. Por quê? Porque aquele líquido do revestimento lá, do binder, né? Se tiver um afastamento, se tiver um espaço debaixo da cera, ele vai entrar. E aí, isso aí vai dar problema para vocês no acabamento depois, tá? Então, por quê? Porque ele entra ali e aí o metal não vai entrar ali onde ele entrou, ele vai ocupar espaço como se fosse revestimento. E aí, ó, pingou ali, isso acontece porque essa cera é mais fluidinha, né? Então a gente tira de leve, cuidando para não raspar o revestimento. Tá ali o nosso desenho e vamos lá. Então, o que pode ser isso também? A temperatura da nossa ponteira aqui, né? Nosso gotejador elétrico tá muito quente. Então a gente vai baixar um pouco para que ele não pingue tanto a cera, tá? Aqui, ó, nessa conector, entre conector e barra, aquela teoria da vara de pescar, tá? Sempre mais largo embaixo, mais grosso, né? E afinando, tá? Tanto nas laterais, quanto na dimensão lateral, quanto no comprimento, tá? Então, tem uma proporção para se colocar. Mas isso aí é tudo com o tempo, fazer umas peças mais delicadas, mais fininhas, né? Então, isso aí a gente vai pegando com o tempo para ter essa habilidade, é prática mesmo, tá? Então vai ter o dentista aquele que vai querer uma peça mais fininha, mais delicadinha, mais levezinha, né? Então a gente vai ter que treinar. E só que a peça fininha, bonitinha, ela fica mais frágil, tá? Então tem que cuidar com a quantidade de dente que se tem, a quantidade de espaço protético que tem e a quantidade de apoio, grau de retenção e tudo isso, tá? Então até que essa cera demora um pouco mais para esfriar, então eu vou virar aqui, ó, que daí ela não vai escorrer, tá? Deixa esfriar um pouquinho e vamos de novo, tá? Vamos fazer os conectores molares, tá? Aqui, ó. Ó, ali, ó, escorreu lá, ó, tá vendo? Então tá um pouco quente, eu vou diminuir mais um pouquinho aqui, porque essa cera aqui, a textura dela é bem diferente desse bloco aqui, tá? Nada grave, tá? Então só na hora de tirar, quando tirar uma cera um pouco mais ali, só tem que cuidar na hora de raspar o revestimento, para que tu não abra uma bolha ou arranque um pedaço ali, tá? Porque fica bem fácil de se arrancar pedaço ali, tá? Então estamos fazendo o conector do molar, tá? Pode botar um pouquinho mais de apoio ali.
E esses conectores de molares, tá? O apoio tem que ficar forte, claro, a gente tem que dar uma olhada na mordida, né? Sim, sempre olhar, tá? E essa aqui, a mordida não toca ali nesse modelo, tá? A gente sempre tem que dar uma olhada na mordida para ver se vai tocar e deixar o apoio para que não toque no metal, ou se possível, de repente, deixar, ó, a gente deixou bem reforçado ali, e depois a gente vai cortar porque a cera está esfriando, tá? Então, colocar aqui, ó, escorreu mais um pouco ali, depois a gente recorta. Deixa esfriar de leve, coloca mais um pouquinho. Sempre se certificando que ela vai ter uma espessura boa, tá? Então, 2, 3 milímetros, 3 milímetros lá embaixo, tá? E um pouquinho menor aqui em cima, uns 3 milímetros embaixo e uns 2,5 em cima, tá? Então, isso aí é questão de prática. Porque sempre vai ter a peça maior vai ter que ser um pouco mais reforçada, a quantidade de espaço protético maior vai ter que ser um pouco mais reforçada, os grampos também, mas aí entra aquele conflito que o dentista não quer que apareça grampo, não quer um troço muito grosseiro, né? Mas acaba quebrando, tá? Então a gente vai ter que aprender com os erros e acertos, né? Então tá ali, ó, tá bem reforçado. A gente vai cortar agora esse outro lado aqui um pouquinho, tá? É bem mais fácil de cortar essa cera do que a outra. Tá? Aqui, vamos cortar aqui nesse... ali no pré, e aqui vai passar a barra. Eu vou fazer uma barra aqui, eu vou fluir uma cera, tá? Desculpa aí, que eu vou fluir uma cera ali. A gente vai colocar um fio. Dá para colocar essa barra, que nem eu falei anteriormente, tá? Dá para colocar essa barra aqui. Mas a gente vai fazer uma barra aqui para mostrar para vocês, tá? Eu acho, para quem está começando, ainda é mais fácil fazer com essas barras prontas, tá? Porque a habilidade de fazer o desenho e fazer a espessura certa complica um pouco mais para quem é novo, tá? Mas não é nada de muito horroroso, tá? É só questão de treino mesmo. Então, eu vou colocar, ó, tá? O que eu falei do grafite agora vai complicar a nossa vida, tá? Então, eu vou tentar colocar aqui, ó. Por quê? Porque o grafite, ele é um pó, né? E ele não adere ao revestimento, ele não adere a esse material do revestimento aqui com o banho, tá? Então, ele fica como se tivesse posto farinha. E aí a cera, em vez de grudar no revestimento, não pega no grafite e não fica fixado, tá? Ela vai soltar, ó, viu? Acabou soltando no meu dedo, é mais fácil. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar devagar e vai fixar ele devagar com a ponteira, tá? Eu vou fixar aqui, ó, com essa cera azul aqui, ali, tá? A fixada, vamos fixar aqui no conector, tá? E o que a gente sempre tenta, né? É difícil, mas não é impossível, ó. Tá? Uma prévia da barra. A gente vai fixá-la aqui, fixar aqui no conector e a gente vai botar a linha inferior ali também, tá? O que a gente sempre preza e tenta fazer, né? Essa boca aqui é uma boca, né? Um modelo, né? Um modelo com casos protéticos, né? Com espaços protéticos quase que uniforme, né? Então, um canino e um pré aqui, 2 pré aqui, tá? Mas o espaço é quase o mesmo, então ela tem
harmonia, mais ou menos assim. Então o que que a gente tenta fazer? Que a peça fique harmônica também, tá? Por quê? Porque a gente vai vender para o dentista, né? E para o protético, a gente não vai vender para o paciente, tá? Então a gente tem que deixar uma coisinha bonita para que o dentista se agrade e compre o nosso trabalho, tá? Então, colocar ali a cera com o dedo devagarinho, tentando auxiliar com o instrumento, tá? E, ó, colou no meu dedo. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer aqui com essa cera azul, tá? Que ela é mais consistente e mais fica mais fácil de cortar, tá? Então literalmente é um desenho, tá, gente? Tá? Em vez de colocar o fio, eu escorri ali que ficou mais fácil, tá? Agora a gente vai colocar, deixa eu ver que cor a gente vai colocar ali. Verde, azul, rosa, laranja, branco. Vamos colocar o branco para ver como é que fica. Aqui, esse é o nosso amigo secretário, tá? Essa é a cera aqui depois eu vou deixar salvo aí junto, tá? A cera desse pessoal aqui. A cera é bem boa, tá? Então, tentar colocar mais perto para vocês enxergarem aqui. Então, o que acontece aqui, tá? Se tu colocar a cera muito quente, tu vai desmanchar ali. Se tu colocar a cera mais fria, ela vai embolar, não vai escorrer. Então a gente tem que achar o ponto de trabalhar com a cera, ó, tá? Que a gente consiga fazer um trocinho decente, tá? Eu vou botar agora com a ponteira, que fica mais fácil para vocês olharem, tá? Então emenda aqui, barra e conector, tá? E vai acrescentando, tá? Essa cera aqui, essa branca, essa dessas caveirinhas aqui, ela é bem fácil de tu derreter. Ela tu dá uma ranal um pouquinho mais forte, tá? Ela já se desmancha, tá? Mas aí é que eu digo sempre, né? Tentar comprar várias ceras baratas de preferência, né? Para vocês não gastarem muito, para tentar se achar com o tipo de cera para trabalhar, tá? Para facilitar para cada um uma cera boa de fluir, uma cera que tem uma consistência boa para o recorte, tá? Tem várias maneiras de trabalhar com a cera, tem várias maneiras de trabalhar com fio pronto e fio, né, esse tipo de barra pronta, né? Então eu tenho um amigo nosso aí que faz isso aqui muito rápido, tá? Então eu até faço um pouco mais rápido, mas eu não sou muito rápido não. Só que como para mostrar aqui no curso, a gente precisa fazer um pouco mais devagar. Ó. Então, ó, então tem que ter uma espessura de barra eu vou mostrar com essa barra pronta aqui para que, né? As barras linguais vocês devem ter visto na escola, desde nas barras prontas, né? Tem esse formato aqui, né? Mais grossa embaixo e mais fina em cima, né? Então é esse o processo, porque embaixo para não ficar aquele degrauzão lá em boca, né? Então fica uma coisa mais suave, mas tem que ser alguma coisa que sustente ali a peça, né? Que sustente a armação com as mordidas para que tenha sustentação e tenha estabilidade e tenha força mecânica de aguentar a mordida, né? Então agora a gente começa a fazer um desenho melhor, né? Ó, aqui, ó, eu vou mostrar, acho que dá para ver bem ali, ó. Tá aqui na superior, né, na parte superior, onde ficou o fio ali, tá? Como eu falei do grafite, pode ser que eu não tenha conseguido vedar ele bem, tá? O que é vedar, né?
encostar de uma maneira aqui, eu vou botar na minha mão, encostar que não fique nenhum espaço, tá? Entre a cera e o revestimento. Por quê? Porque pode entrar o líquido do binder ali atrás, e aí onde ele entrar não vai copiar o metal, tá? E aí vocês vão ter que desgastar a barra para tirar aquele degrau ou alguma coisa que fluiu ali. E aí pode dar afastamento na barra, principalmente nas barras inferiores, tá? Então, todas as barras tem que ficar bem vedadas, tanto em cima quanto embaixo, tá? Então é o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Porque como eu botei o fio e o fio tava em cima do grafite, não vedou bem, tá? Então a gente vai vedar, ter certeza que realmente está vedando aqui. Vamos fluir uma cera, depois a gente recorta, tá? Na parte inferior também, tá? Ó. O que vocês têm que se preocupar com a barra inferior, assim, de colocar mais, tá? Se colocar mais, na hora de tirar só, não recortar e não rasgar o revestimento, tá? Mas dá pra botar, dá pra tirar, não tem problema, tá? Eu tô fazendo exatamente para isso, borrei bastante ali, tá vendo? Para vocês enxergarem que dá para corrigir isso e dá para fazer devagarinho, mas não dá para rasgar o revestimento, principalmente onde vai a barra, porque depois vai copiar, vai dar trabalho pro polidor, tá? Tem uma flambada aqui, tá? Ó, dá pra ver que tem uma altura ali, tá? Uma espessura, então a gente vai cortando devagarinho, tá? Então na parte aqui da cela, dessa união de cela aqui, a gente vai fazer o finish também, vai fazer o degrau. Então ela tem que ficar uma parte, essa região aqui do conector fica um pouco mais espessa, mais larga, né? Para ter uma resistência maior, que é onde faz o maior número de força, assim, tem uma carga maior de força, tá? E aí a barra divide a força que vai lá para o outro lado, mas isso aí é para um outro curso, para a gente falar sobre forças ativas e outras forças mais que imperam aqui, né, que fazem a força aqui dentro da boca em cima dessas peças protéticas, tá? Então, ó, aqui, ó, tem uma quantidade de cera, a gente vai botar mais uma quantidade aqui nesse outro lado para ficar parelho, tá? Tá? Então a gente olha assim, tá vendo que ela tá meio deformada, porque essa cera aqui é bem facilzinho de se balancear e de se deformar, tá? Passar uma ranal aqui devagarinho, vou deixar esfriar e vou dar uma formatada nela, fazer um pouquinho, para deixar ela que nem essa aqui, ó, tá? Mais fina em cima e mais grossinha, mais sustentável embaixo, tá? Começa a tomar forma, tá? A nossa peça. Então, esses trabalhos protéticos, né? Vamos colocar aqui um pouquinho mais aqui embaixo, tá? Então, principalmente a PPR, né? É um trabalho que tem muito mito, né? E o pessoal que é mais antigo na área, não digo eu, mas mais antigo que eu, o pessoal ainda é bem mais reservado, né?
para passar esse conhecimento e divulgar qualquer tipo de informação sobre esse trabalho, tá? Então hoje com as mídias digitais, curso online, então a gente facilitou a vida de muita gente, né? Então a gente estava tentando fazer um curso presencial aqui, e aí tem muita gente de fora, até de fora do Brasil, que segue a gente, né? Então por isso que a gente está fazendo esse curso aqui. E esse curso, além desse curso, vai ter um curso de delineador. A gente vai lançar mais ou menos junto, tá? Então, bem provável que quem está me assistindo aí já deve estar sabendo que tem um delineador, porque o de delineador é bem mais extenso, mais complexo, tá? Do que fazer só uma peça. A gente vai delinear 5 peças ou mais, tá? E mostrar cada grau de retenção e cada lagoar, e por que mostrar o porquê, aonde foi cada grampo e aonde foi cada ponta de grampo com grau de retenção, tá? Ó, alguma coisa, tá? Que pode passar, tá? Uma cerinha amassada, alguma coisinha assim. Mas o que nem eu falei, não pode ficar, tá, com a infiltração para trás da barra, nem por cima e nem por baixo. Por quê? Porque o líquido do revestimento vai entrar ali, o binder vai entrar ali e não vai deixar o metal copiar, tá? Vai ficar depois com um degrau que vai ter que ser tirado no polimento e pode dar afastamento, tá? A nossa barra tá aí, ó. Os conectores, daí agora a gente vai fazer a sela, a união da sela, e depois a gente coloca os grampos.